queridos irmãos, mais uma vez juntos para leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre rogando a Deus, humildemente, que nos auxilie no entendimento de todas essas questões que aqui são trazidas, o que vai nos favorecer no autoconhecimento, no aprimoramento e na melhora de cada um de nós. Estamos no livro 2, capítulo 6, Vida Espírita. Item 5, Escolha das Provas. Pergunta de Kardec, 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. 258-A. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então vamos lá, pensando em nós mesmos, reencarnados, estivemos na erraticidade e nos foi dada a oportunidade do reencarne e passamos então pela escolha das provas. Vejam vocês, a primeira pergunta de Allan Kardec. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? E a resposta é clara, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, utilizamos o nosso livre-arbítrio, não só reencarnados aqui a cada dia, a cada segundo, mas principalmente na erraticidade também, como espíritos errantes. E a espiritualidade superior nos acompanha enquanto estamos lá na escolha das nossas provas. E esse trecho da pergunta seguinte que Kardec faz é muito importante. Vejam, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Então vejam, é verdade, a cada minuto estamos fazendo escolhas que nos favorecem ou escolhas comprometedoras, que nos fazem então, pela bondade de Deus, vir passar por provas para o nosso aprendizado, aprimoramento, como também reparar ou expiar situações mal escolhidas ali, nas quais escolhemos equivocadamente no passado. Vejam a importância de valorizar e estarmos lúcidos a cada momento. Não deixar a vida nos levar assim, sem lucidez, porque somos responsáveis por essa vigilância que devemos ter também. Vamos lá, dar continuidade a esses estudos. Pergunta 259. Se o espírito escolhe o gênero de prova que deve sofrer,
todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que não deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair. Mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cai na cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente se diz. Esta parte é muito interessante para que a gente perceba que o espírito escolhe o gênero de provas, O que vai acontecer no dia a dia e os detalhes dependem das suas escolhas e da força das circunstâncias, como bem a espiritualidade superior explicou aqui para Allan Kardec. Pergunta 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova perdida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. 260A. Se não houvesse gente de má vida na terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? E deveríamos lamentar isso? É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra. Outro ponto importante para refletirmos. Muitas vezes reclamamos da nossa situação, por exemplo, como reencarnados, em que esse mundo está, por exemplo, muito violento ou situação semelhante. Ocorre que somos herdeiros de nós mesmos. Então fica muito clara essa resposta. Façamos por onde buscar comportamentos equilibrados, pacíficos, para que possamos herdar esse tipo de experiência reencarnatória. Por enquanto, estamos no mundo de provas e expiações. E Deus não se engana. Façamos por onde fazer o melhor para passar bem por todas essas experiências. Pergunta 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações, deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc.? Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas, mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Mais uma vez, a espiritualidade superior
reforçando a responsabilidade de cada um nas suas escolhas do que fazer com as possibilidades que nos são entregues nas experiências reencarnatórias. Muito interessante para refletirmos. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. 262a. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre e exclusivamente da sua vontade? Ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando vê que essa experiência pode servir para a sua purificação, seu adiantamento, e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Vejam como Deus é compassivo, misericordioso. Claro que o espírito, na sua origem, ele, não sabendo das coisas, tendo uma ignorância muito grande ainda, Deus o vai conduzindo, como disse aqui, e vai dando a eles possibilidades de experiência e aprendizado, como fazemos com uma criança pequena. Mas, aos poucos, vai deixando, conforme ele vai ali tendo seus aprendizados, exercitando o seu livre-arbítrio, percebendo as consequências de seus atos. É assim que um pai amoroso age, e Deus não faz diferente. Vejam que se comenta aqui que há espíritos que escolhem desde cedo um caminho reto no sentido de chegar à perfeição e não tem necessidade de passar por todas as provas e vicissitudes para o seu aprimoramento. Mas aqueles que, como diz aqui, são preguiçosos ou com má vontade, ou já começam a se comprazer com determinadas situações, aí sim não conseguem caminhar em linha reta. Um exemplo de espírito que caminhou em linha reta para Deus é o próprio Jesus. E nós fomos ali, pegando caminhos paralelos, nos enrolando um pouco, e agora precisamos passar por um mundo de provas e expiações para que possamos, reparando as situações ali, espiando situações às quais nos comprometemos e passando por novas provas, possamos nos melhorar. E vejam que os espíritos podem escolher as provas, antes da encarnação, mas muitas vezes, como a espiritualidade explicou aqui, a encarnação é imposta ao espírito que está na condição mais difícil, inferior, se comprazendo nas situações mais complicadas ali. Pergunta 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Não, pois muitos creem na eternidade das penas, e como já vos foi dito, isso é um castigo. 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. 265.
Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado, até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim, mas para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Nota de Allan Kardec. O homem submetido na terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas, na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinário quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhe parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhe honra e proveito se as vencerem? Aqui o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância, nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um acidente fugaz, não escolherá
uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como os míopes que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta a percorrer. Vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer, e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante, buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque a achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória, passageira? Vejam, companheiros, segundo essas considerações de Allan Kardec, pelo que estudamos até agora, quando o espírito no estado errante tem lucidez, busca um equilíbrio, ele pede as provas que vão favorecê-lo no seu adiantamento moral, no seu aprimoramento intelectual, e não aquelas que vão ser apenas prazerosas, materialmente falando, para ali buscar ali seus vícios, suas paixões. Agora, os espíritos que ainda são muito materializados, que não estão lúcidos, não têm maturidade, muitas vezes podem escolher algumas provas aos quais vão se comprometer, e a espiritualidade superior ali permite para o seu aprendizado, muitas vezes, como foi falado aqui. Isso ocorre porque o senso moral ainda é pouco desenvolvido no espírito. E nós? O que estamos buscando? Como estamos desenvolvendo esse senso moral? Será que estamos conscientes que somos espíritos encarnados para a evolução, para o aprimoramento? Então, que possamos nos fazer essas perguntas e a cada dia afinar o nosso coração com o do Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que vai nos levar a um bom aproveitamento desta encarnação. Por hoje, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.